Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Papo Cristão. E hoje nós temos uma entrevista com o nosso irmão Carlos. Irmão Carlos, muito obrigado por ter aceitado a entrevista aqui com a gente. E nós estamos aqui para poder conhecer mais da sua conversão, como você encontrou a Deus. A gente quer saber um pouquinho. Obrigado, irmã Laura. Prazer a gente poder colaborar com vocês para aumentar aí esse conceito aí de o pessoal que está assistindo através do YouTube o programa de vocês. E a nossa alegria é essa, poder contribuir com o canal de vocês. Muito obrigada. Irmã, na verdade minha conversão ela se deu de forma assim, como é que eu posso dizer? Por acaso. Por acaso? Por acaso. Eu, com meus 18 anos de idade, eu comecei minha caminhada cristã, como católico apostólico romano, fazendo a minha primeira comunhão no dia 24 de dezembro de 84. E eu fiz, era a véspera de Natal. Por volta de 18 horas eu fiz a primeira comunhão e saí depois da igreja, fui para a rua tomar um sorvete. Na vinda, eu passando por após uma igreja evangélica, por volta de 20 horas, como é véspera de Natal, eles estavam começando uma vigília até meia-noite, porque para o pessoal protestante o dia começa meia-noite, então eles achavam que na meia-noite viraria o dia e viraria o Natal. E eu passando na porta da igreja, eu vi uns hinos, 20 horas, entrei, assisti o programa de Natal, gostei, e ali fiquei. Ali comecei minha caminhada, estudando a Bíblia com ele, estudando. E posteriormente eu conheci uma moça que também era batista, e namorando com ela, fui levá-la em casa, já isso em 85, eu fui levá-la até a sua casa e passando por uma rua escura com ela, era até, nessa época, assim, a iluminação pública era muito precária na cidade, e passando por uma rua do Alto Amarelo, eu vi numa parede uns filminhos, e eu vi lá alguma coisa falando sobre 1000 anos de Apocalipse. Eu passei, levei em casa, na volta, eu voltei pelo mesmo local e fiquei curioso com aquilo. 1000 anos do Apocalipse, como estudante na igreja que eu pertencia, já pronto para ir para o seminário também, fazia parte do grupo de intercessão na igreja que eu fazia parte, a gente tinha grupo de evangelismo, então a gente procurava estudar muito a Bíblia. E nos meus 18 para 19 anos, eu vendo aquilo ali, eu fiquei curioso, 1000 anos do Apocalipse, que história é essa? E você parei. Já ouviu falar sobre esse assunto? Eu nunca ouvia falar sobre 1000 anos de Apocalipse, nunca ouvi falar de 1000 anos de Apocalipse, nunca vi isso, nunca esse assunto, nossa, não existia isso na minha vida. Sim. E eu lembro que passando, quando eu entrei, cheguei na porta da casa, eu vi lá na parede, e eu tentei me aproximar o máximo da janela da sala onde estava sendo executado o filme, onde estava sendo mostrado, e quando eu cheguei na janela, eu vi tinha um monte de pessoas sentadas numa sala, e eu fiquei na janela de longe. E assistindo, curioso, aquilo me chamou a atenção, aquele filminho à noite, o pessoal vendo filminho na casa, e 1000 anos do Apocalipse. E eu sempre fiquei na janela olhando, quando o professor que ministrava a palestra 1000 anos, ele me viu e me convidou, se eu gostaria de entrar e assistir o programa. Eu entrei e assisti o programa 1000 anos, Apocalipse, vi todo o estudo sobre o milênio e saí dali com a minha cabeça toda revirada. Toda revirada. Você se impactou com aquilo novo para você? Aquilo foi uma coisa que acabou com a minha vida. Quem estava vivendo dentro da igreja, lendo a Bíblia, e começa a receber esse estudo, é um impacto muito forte. Sim, porque você crê numa coisa, de repente você vê totalmente diferente daquilo que você havia aprendido. Eu estava com 4 ou 5 anos só de Bíblia, de evangelismo, de evangélico, e aquilo ali me deixou assim, muito perturbado. Eu vim para casa, passei a noite toda lendo aqueles textos bíblicos, o professor deixou comigo, examinando aquilo, e conseguia ver que não tinha como eu argumentar ao contrário daquilo. Isso era num sábado à noite, na sexta-feira à noite, sábado à noite mesmo. Sim. No domingo pela manhã eu fui para a igreja, onde eu fazia parte, e acabou o culto, eu procurei o pastor para conversar com ele, me chamou na sala pastoral, e comecei a indagá-lo sobre esse assunto. Aí ele perguntou, onde você ouviu isso? Aí eu falei que havia assistido o programa, e aquilo estava me incomodando, ele estava me incomodando, por que aquilo? E ele então começou a explicar para mim sobre milênios, sobre o que é milênio na Bíblia, e aquilo me trouxe a certeza de que quando eu vivia estava certo. Mas toda terça e quinta tinha estudo. E na segunda amanheci tranquilo, na terça-feira eu voltei lá na casa do estudo já com textos bíblicos para refutar contra o professor. Sim. E o professor, diante daquele grupo de umas 15 a 20 pessoas, eu comecei a refutar e combater aquele estudo de 1000 anos. E eu falei, e depois ele veio só na tréplica. Aí eu voltei novamente perturbado, aquilo na minha cabeça. Aquilo me incomodando, nossa vida, aquilo estava me incomodando.
Como que pode, gente? Eu já estava com carta para seminário, né, teológico, e agora aquilo diferente do que eu havia aprendido, o pastor me colocou uma coisa, agora esse professor volta dentro da Bíblia Sagrada e me bota tudo na cabeça novamente, tudo, né? A cabeça ficou grande. Eu não conseguia mais aceitar o que eu estava vivendo. E dali não foi só um milênio, depois do milênio eu vim para as 7 selos, eu vim para as 7 pragas, para as 7 cartas, eu vim para a criação em queda do homem, aí eu fui entender o verdadeiro sacrifício de Cristo na cruz, que até então, como protestante, eu sabia que Cristo tinha vindo do mundo mesmo pelos pecados, mas eu não tinha recebido o porquê, né, partindo do santuário, o que significava Jesus morrer pelo pecado, o que significava Jesus como Cordeiro de Deus. Você pode dizer que tipo, o que você conhecia era superficial. Superficial. Então eu digo assim, a gente deve respeitar aquela crença do povo protestante, porque eles creem naquilo que o pregador mostra. Sim. Mostra, fala, não mostra, fala, mas não mostra. Não mostra. E a gente é educado naquele sistema. O pregador pregou, você sai para casa, e aleluia, vamos para casa, mas você não tem aquele assunto aprofundado, né? Exatamente. Então aquilo veio abrir a minha mente. E eu comecei então a estudar mais a Bíblia. Mas não ficava nisso. Eu vinha para casa, estudava, ia para a minha igreja, procurava o meu pastor. Então veja bem, eu voltava para casa com aquilo na cabeça, ia para o serviço no dia seguinte perturbado, à noite procurava o pastor, porque eu queria esclarecimento, eu queria conhecer o que eu estava aprendendo. Ele falava, eu me convenci do que ele falava, mas quando ia na quinta-feira para o pastor lá com aqueles assuntos, eu ia preparado, com a cartilha na mão, tudo já com os textos bíblicos, para refutar o pastor que ele havia ensinado, porque tinha ali 15, 20 pessoas que estavam estudando a Bíblia. Então ele estava enganando o povo, acho que ele estava enganando aquela mensagem judaica, aquela coisa do Velho Testamento. Então aquilo não podia deixar. Eu falei, não, que isso. Eu sou um professor bíblico, vou estudar para pastor no seminário teológico, eu tenho a obrigação de não deixar as pessoas serem enganadas. Ia para lá para refutar contra o pastor adventista. Ele, aquela paciência dele, sentadinho, com a canetinha na mão, ouvia eu falar, depois ele falava, cara, aí começava a explicar tudo que eu havia falado, aí ele me dobrava novamente. E eu ficava, nossa, ia para casa desesperado. A minha decisão, ela partiu de um princípio de exclusão, para mim se tornar um adventista, porque mesmo na igreja onde eu estava, eu aceitei tudo que o adventista havia me colocado, o que Deus expulsou teve na minha cabeça, mas eu achava que eu não precisava sair de lá, eu tinha que continuar lá dentro. Então lá dentro eu começava a pregar e a viver aquilo. Eu guardava o sábado, né, de uma meia-noite a outra, eu não comia carne de porco, eu tomava café, eu me abstia de alimentos imundos, prejudiciais com Coca-Cola, vinagre, chá preto. Esses alimentos são prejudiciais à saúde, eu me abstia disso lá dentro. Mas só que quando você descobre uma verdade, você faz igual o Marcos quando passou a noite com Jesus. No dia seguinte você quer sair contando para todo mundo o que você viveu. Mas eu não consegui ficar dentro calado. Tudo que eu queria começar a passar para um e para outro. Isso causou um certo distúrbio na igreja, que a igreja era formada de quase 3 mil membros, uma igreja enorme. E isso começou a espalhar na igreja. Eu lembro que uma quarta-feira, o pastor havia convidado no domingo para quarta-feira, ia fazer um curso somente sobre o santuário. Ia dar sobre o santuário. E a igreja na quarta-feira estava superlotada a igreja. Todos foram assistir o curso, porque já estavam incomodados com o que eu estava pregando lá dentro. E foram para lá. E na quarta-feira o culto começou às 19 horas e nos estendemos até 2 horas da manhã, porque eu não deixei o pastor pregar. E tudo que ele pregava eu refutava aqui no banco. E ele tinha por obrigação de esclarecer a igreja. E ele esclarecia da forma dele, eu refutava e não chegava a convencer ninguém, ele voltava do assunto, e onde ele ia junto. E isso na quarta-feira, só para encurtar, isso na quarta-feira houve esse distúrbio, houve essa confusão na igreja, porque o pastor, a igreja começou a se dividir, e eu lembro que passei quarta, quinta, na quinta voltei para o estudo da casa desses irmãos, e lá eu falei com o pastor, eu concordo, eu levei um pastor comigo, sem que o pastor soubesse que ele era pastor da igreja. Um pastor, professor de teologia do seminário teológico Cachoeiro, eu levei ele comigo, mas ele não se deixou como pastor, eu levei como amigo, ele sentou, assistiu o estudo, eu fazia as perguntas, o pastor respondia, os membros estavam sentados, todo mundo assistindo, e no final eu apresentei ele como pastor. Falei, mas professor, eu quero apresentar meu amigo aqui, ele é pastor teológico da igreja, professor de teologia na faculdade teológica,
e ele veio assistir o estudo porque eu trouxe o que eu queria que ele ouvisse o que eu havia aprendido. Sim. E o pastor perguntou, o professor perguntou, então, pastor, o que o senhor tem para falar? Ele falou assim, pastor, tudo que o senhor falou é verdade. Eu não tenho nem como refutar o que o senhor está falando. Em relação ao sábado, pastor, eu só não guardo o sábado por meus motivos. Eu sou um pastor da minha igreja, eu ganho para isso. E se eu sair, eu perco meu emprego. Quando ele falou isso, foi essa uma facada. Nossa, quer dizer, eu lá dentro da igreja, eu vivendo um cristianismo falso, mentiroso, sendo enganado. Assim como eu, muitas pessoas estavam sendo enganadas. Entendeu? E minha preocupação agora, eu não vou sair de lá, eu vou continuar lá dentro. Eu falei, pastor, eu estou com o pastor também, eu vou continuar lá, não vou sair. Eu agradeço tudo. Fui embora aquele dia, o pastor falou, vamos orar por você, Carlos. Aí eu falei, tá bom, pastor, eu vou dar carona a vocês. E quando nós saímos do estudo, ele passou comigo pela porta da igreja adventista. A igreja estava fechada, estava acesa. Eu lembro que ele abriu a porta da igreja e tinha lá uns 40 membros de joelhos, ajoelhados na igreja. Ele falou, Carlos, você está vendo esse pessoal aqui? Eu falei, pô, eles estão orando por você. Eu pedi que orasse, porque sabia que o estudo dessa noite ia ser muito forte. E quando a irmã levantou, o pastor só assim com a irmã Carlos, o pessoal falou, nós estamos todos orando pelo estudo agora à noite. O pastor pediu, porque sabia que o estudo de hoje ia ser muito forte. Nós estamos orando, irmão, para que Deus clareie a sua mente. A igreja de Cachoeira era a igreja que orava. A igreja central era a igreja que passava a noite de joelho. Se tivesse um problema, irmão, a igreja não saía da igreja, não, eles ficavam ali. Eles ficavam orando por você. Era a igreja que orava, era a igreja de oração de poder. Era a igreja que eu tinha certeza que se tivesse uma pessoa morta, que não fosse dentro do plano de Deus, ela ressuscitava o morto. Falo com experiência que meu filho, hoje com 24 anos, ele foi acometido de um tumor na medula. Sim. Ele foi dito pelos médicos que ele não andava, clinicamente ele não andava, cientificamente ele não andava mais depois da cirurgia. Com 5 anos de idade, ele fez a cirurgia. Mas a igreja se colocou de joelhos, orou por ele, orou. E após a cirurgia, quando o médico tocou, fez os toques dele todinho para ver os movimentos, ele não tinha movimento nenhum, só do pescoço para cima na caminha, com 5 anos de idade. E eu falei, filho, a igreja está orando por você, filho. Ele falou, pai, Jesus vai fazer andar? Eu falei, vai. Então eu creio, em nome de Jesus eu vou andar. Filho, quando ele falou isso, a perninha dele fez assim, deu um chute. As duas perninhas mexiam o braço. O médico na sala ficou olhando assustado para ele assim. Todos os médicos lá no Hospital de Vitória e os enfermeiros que estavam na sala ficaram olhando assustados. Porque meu filho não tinha mais possibilidade de andar, porque foi tocado a medula, foi cortado um pedaço da medula. Então não tinha movimento mais. Então a igreja Cachoeira era uma igreja poderosa em oração. A igreja orava mesmo, ela jejuava. Ela jejuava por uma causa. Então a igreja de oração. E quando eu cheguei na igreja, que eu vi a igreja aberta, o pastor me levou, parou para a igreja, para a igreja toda orando, de joelhos. Tinha uns 40, 50 membros orando. Quando o pastor falou tudo, eu fiquei assim emocionado. Mas ainda assim, o coração estava duro, porque eu tinha pessoas da igreja que amavam lá dentro. Eu não queria sair e deixá-los lá dentro. E no domingo pela manhã, eu fui para a igreja, a minha noiva na época, já no sábado ela havia se decidido, eu não sabia. Ela estava presa ainda a mim. E quando eu cheguei na igreja, eu na época, além desses cargos que eu tinha na igreja, era um cargo assim, muito importante da parte do pastor, a gente cantava um maior conjunto evangélico, assim, de Cachoeira, que é o conjunto Cristo Vive. Era um conjunto muito cristão, muito assim, de muitas programações. Então, quando eu cheguei para poder subir para o culto do domingo de manhã, tinha 4 diáconos na portão da igreja embaixo. E quando eu fui subir para os carros, sinto muito, você não pode subir. Eu falei, como assim? Você não pode subir, você não pode mais entrar aqui na igreja. O que está acontecendo, irmãos? O que houve? Olha, por causa desse negócio de sábado, por causa de carne de porco, aí você está pregando, você não pode tomar café. Por causa dessas coisas que você está pregando, essas heresias, você não pode mais ser membro dessa igreja. Era um domingo pela manhã, a rádio transmitia todo domingo pela manhã o culto ao vivo. Começava às 10 horas, e começava às 9 horas, terminava às 11, e depois de 11 horas, né, era dispensado. Mas naqueles 3 domingos, especialmente aquele domingo, quando o culto começou às 9 horas, ia começar, a rádio informou a igreja que a rádio estava fora do ar, que não ia transmitir o culto. A rádio só ia voltar 10 horas do ar. Então o pastor, inteligentemente, entre aspas, ele falou o seguinte, então vamos aproveitar agora esse momento que a rádio está fora do ar, vou fazer o culto administrativo com a igreja. A igreja aceita? Aceitaram. Então de 9 às 10 ele fez o culto administrativo. 10 horas a rádio voltava no ar, ele voltava a fazer o culto normal e a rádio transmitia. Só que quando ele começou o culto administrativo, a rádio entrou no ar sem ele saber. Aí o culto administrativo foi para tratar da exclusão do irmão Carlos. Olha bem, toda a cidade de Cachoeira ouviu
quando ele admitiu, estamos tratando da exclusão do irmão Carlos Nascimento, porque ele está guardando o sábado, e a nossa doutrina não permite, não ensina isso. Ele está pregando, não pode comer carne de porco, não pode tomar café, vinagre, alguns alimentos que isso não tem nada a ver, que ele pela boca contamina o homem. Isso eles começaram a tratar desse culto administrativo, uma hora, debatendo, porque eu estava pegando, guardando o sábado e pregando dentro da igreja guardando o sábado. Então a igreja decidiu naquele domingo pela manhã me excluir por isso. Não por adultério, não por eu era extremista fiel, eu não roubava, eu não fumava, não bebia, 19 anos, eu, graças a Deus, larguei esse mundo novo, né? Novo. Então, quando a rádio voltou, sem ele saber, fizeram o culto. E no final, quando a igreja tomou voto de me excluir, alguém informou: pastor, a rádio está no ar. Falou: tira, ele gritando: tira do ar, tira. Mas aí toda a cidade estava já. E naquele domingo pela manhã, quando eu vi isso, eu liguei para o professor Giovanni Araújo, que hoje descansa no Senhor. Falei: professor, eu fui expulso da minha igreja, não posso mais assistir o culto. Estava em Caxias naquele dia o padre Oscar Ferraz do Amaral. É um ex-padre, grandão, que ele pregando na igreja Aparecida, começou a pregar sobre o sábado na igreja, e naquele dia estirado da igreja, expulsado da igreja católica por guardar o sábado e pregar sobre o sábado. Ele estava em Cachoeiro, e o pastor então trouxe ele até onde eu estava, se encontraram comigo e falou: cara, vamos fazer um estudo agora. Com um amigo lá no bairro do Zumbi, você vai com a gente? Eu falei: eu vou no supermercado. Eu vou sim. Tinha que fazer domingo de manhã, não podia ir para a igreja mais. E quando entrei no carro, o padre Oscar falou assim: irmão Carlos Nascimento, somente você e eu tivemos o privilégio de ser expulsos de Babilônia. E eu lembro que eu fui, chegar para casa desse irmão lá no bairro, na Brasília, no nosso mercado. Era domingo pela manhã, o mercado estava fechado, a família estava reunida na sala. Quando eu cheguei, eles estavam: pastor, espera, pastor, ouve aqui. Teu irmão sendo expulso da igreja batista por guardar o sábado, pastor. Olha aqui, pastor, coisa interessante. Eu estava ali vendo aquilo. Os irmãos todos emocionados ali, porque havia um caso que nunca aconteceu na história. Eles ouviram da rádio, porque um irmão da igreja estava sendo expulso por guardar o sábado. E o pastor olhou para esse irmão Castelo, lembra o nome dele? Esse é o irmão Carlos. Vocês estão ouvindo a rádio sendo expulso de Babilônia. A família ficou toda estarrecida e me encheu de perguntas. Por quê? Todos os porquês. E eu acabei ficando aquele dia só respondendo a pergunta. Por que eu estava sendo expulso de Babilônia? Irmãos, no domingo à noite, quando chegamos à igreja, a igreja central estava lotada, como eu nunca vi. Cheio de gente que ouviu o programa domingo pela manhã. Lotada. A cidade estava toda revolta com aquilo. A igreja adventista estava gente dentro da igreja, o portão estava cheio de gente lá de fora. Todos queriam saber quem era o irmão Carlos e por que isso aconteceu. Nós tivemos, irmã, nós só tínhamos igreja para chorar, só Caxias na Brasília, só pena. Dali para cá, nós tivemos União, Pastor Aparecida, Zumbi, Nova Brasília, IBC, Vila Rica. A igreja teve que crescer, porque não cabia na central. Entende? Nós só tinha duas igrejinhas, só a central e o Alto Marins. O que aconteceu com você, irmão, acabou que as pessoas conheceram um pouco através mais. Através de uma rádio, através de um pastor usado por Deus, Giovanni Araújo, a igreja teve que abrir igrejas nos bairros porque não cabia na central. Aí ficou a igrejinha no Porto Grande, uma igrejinha no Zumbi, Vila Rica, Alto Marins, IBC, Coramara, que tinha do IBC do BNH, Coramara, desceu muita gente para cá. Então a igreja teve que se unificar para a cidade porque não cabia na central. Sabe? Então, assim, foi por um acaso. Mas eu busquei, porque quando eu tive dúvida, eu comecei a questionar. E eu só fui batizado dia 15 de novembro de 85. Quer dizer, um ano depois de começar a estudar, que eu fui batizado, e assim mesmo ainda com as dúvidas, né, que eu queria esclarecer tudo. Sim. Mas não foi mera coincidência, não foi mero acaso, não foi por influência, foi por amizade. Mas foi mesmo por busca. Então, se existe uma dúvida na Bíblia, busca. Busca, porque a instituição está pronta a esclarecer as dúvidas. Eu tenho que buscar. Né? Então foi assim que se deu, né? Quer dizer, eu, com 19 anos, hoje eu estou com 57. Eu vou dizer que eu submetei o mundo. Eu submetei. Infelizmente, eu tive meus tropeços, caí, mas quem cai? Quem não cai? Davi caiu, pecou, mas exemplo para muita gente hoje. É verdade. Então, os nossos erros, irmão, às vezes nós pecamos, mas serve de adquirir experiência para poder ajudar a irmã, para ajudar outros.
Então eu considero assim, os meus erros, meus pecados, eles serviram para mim como lição, mas serve para me ajudar outras pessoas, que eu experimentei uma coisa que você experimenta fora, por exemplo, o mundo, ele é igual um outdoor, oferece uma coisa bonita, propaganda bonita. Só oferece coisa bonita, mas o seu conteúdo, mesmo quando você está dentro do mundo, não é nada disso. Nada disso. Então, é isso que eu tinha falado com os irmãos, assim, da conversão. E uma pergunta que eu quero te fazer, o que você tem para dizer para as pessoas que estão conhecendo a mensagem verdadeira do Senhor e ficam naquela dúvida, tipo, eu estou vendo aqui que é para guardar o sábado, eu estou vendo aqui umas coisas que eu nunca aprendi. E a pessoa está com o coração duro, está resistente àquilo. O que você tem para dizer para essa pessoa? Jesus ele não vai salvar você pelas oportunidades que você teve, não. Mas pelas quantidades de vezes que você buscou e interessou no assunto da Bíblia. Eu digo o seguinte, primeiro, eu respeito todo o mundo evangélico protestante, por quê, irmãos? Porque eles estão cegados. A Bíblia diz assim, Satanás cegou a mente de muitos para não enxergar a verdade, não ver a verdade. Eles estão ali professando, cantando, louvando, indo à igreja e fazendo aquela coisa bonita. Mas, infelizmente, assim como eu fazia, eu louvava, eu dizimava, eu fazia, mas no fundo eu estava com a mente cega, eu não via isso que eu vi. Quando eu vi, eu estudava a Bíblia, quando eu vi assunto dos 1000 anos do Apocalipse, fiquei louco com aquilo. Como isso pode ser? Aí eu fui entender. É o sinal de Deus. Qual é o sinal de Deus? Qual é o sinal da besta? Aí esse negócio de chip, esse negócio disso aí tem nada a ver com o sinal da besta. Esse negócio de que vai ter sinal na mão, você vai ficar nada disso. Não vai ter risquinho na testa. Nada disso. Então as pessoas são enganadas pelos seus líderes religiosos, enganando, vai surgir um bicho aí com um rabo de escorpião, não sei o quê. Isso é um simbolismo. Não tem nada a ver com o que é realmente a vida sagrada. Então o que a pessoa tem vontade, tem assim, acha na Bíblia e assim, busca, procura alguém que conhece, alguém que pode ajudar. Mas se for aquilo que você já vive, não adianta. Você tem que procurar alguém que tenha realmente ao contrário do que você está estudando. Porque ser adventista é andar na contramão do mundo. Na contramão do mundo. Eu tive a oportunidade de estudar depois com um padre, o ex-padre. Eu tive a oportunidade de estudar com ex-pastores. De levar esse conhecimento para as pessoas que eu amava sobre o que eu aprendi. Jesus passou uma noite ali com Marcos, e Marcos, no dia seguinte, ficou louco, desesperado para sair contando para todo mundo, e foi a João, foi a Mateus, saiu espalhando. Então, para você ver isso, você quer fazer isso, você quer divulgar, você quer anunciar. Então, as pessoas querem aprender, faça isso. Estude, procure alguém, principalmente esse canal aqui, os vídeos desse canal, o seu, o irmão Henrique, né, tem o endereço, pede estudo, ele vai lá, visita, fala estudo, mostra a verdade. A verdade, unicamente a verdade. Nada mais além da verdade. Amém, irmão. A gente agradece pela sua participação aqui, tá bom? Muito obrigado por ter nos concedido essa entrevista. Bom, irmão, eu que agradeço a oportunidade de poder contribuir, né, com o canal de vocês e também com pessoas que precisam realmente, pessoas que assistirem precisam realmente conhecer mais. Testemunho dos irmãos da igreja, né? Como se deu a sua verdadeira conversão. Amém, muito obrigada. De nada. E, gente, esse foi mais um vídeo aqui no canal. Que Deus abençoe cada um de nós. E se você não é inscrito, se inscreva e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Que Deus te abençoe.